Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o neuropsicólogo Yuri Oliveira, especialista em terapia cognitivo-comportamental e especialista em neuropsicologia. Aula 2, Princípios da terapia cognitivo-comportamental. Também sou supervisor clínico em TCC e também supervisor em neuropsicologia. Os princípios da TCC, eu vou falar hoje sobre 14 princípios da TCC. O princípio número 1 vai envolver os planos de tratamento. Os planos de tratamento na TCC estão baseados em uma conceitualização cognitiva ou conceituação cognitiva em um desenvolvimento contínuo. Então, a Judith Beck, ela baseia a sua conceitualização dos clientes nos dados que eles fornecem na avaliação. Então, a primeira sessão, que é uma sessão de anamnese, uma sessão de entrevista, uma sessão de avaliação psicossocial ou avaliação cognitivo-comportamental, nessa sessão, o cliente, o paciente, traz informações, traz dados que o psicólogo ou a psicóloga vai receber essas informações e vai adicionar na conceitualização. Então, essas informações serão colocadas na conceitualização do cliente para que essa conceitualização possa ajudar no planejamento do tratamento. Então, a Judith Beck, ela coloca no seu livro assim: baseio a minha conceitualização dos clientes nos dados que eles fornecem na avaliação, informada pela formulação cognitiva, que vai envolver as cognições-chave, ou seja, as crenças centrais, crenças intermediárias, os pensamentos automáticos, as cognições principais, as estratégias comportamentais, então as estratégias adaptativas e as estratégias desadaptativas, e fatores de manutenção que caracterizam o seu transtorno ou os seus transtornos. Desde o início, também incorporo os seus pontos fortes, qualidades positivas e recursos à minha conceitualização. Então, não envolve apenas as crenças, os pensamentos, as estratégias desadaptativas, mas também envolve também os recursos internos, as estratégias que esse paciente tem, que envolvam as suas qualidades positivas, os seus pontos fortes também. Continuo aprimorando essa conceitualização durante a terapia, à medida que coleto dados adicionais e uso a conceitualização para planejar o tratamento. Então, a conceitualização é como se fosse um mapa para o tratamento, para o plano de tratamento que será desenvolvido com o paciente. E essa conceitualização cognitiva, essa conceitualização das dificuldades é feita em 3 momentos, é feito em três estruturas temporais. Desde o início, identifico cognições atuais, que são obstáculos às suas aspirações, aos seus objetivos e sonhos, como, por exemplo, eu sou um fracasso, não faço nada direito. Então, essas são crenças que o paciente pode trazer, assim como outras crenças, outros pensamentos, e essas cognições atuais, elas são obstáculos para a concretização dos seus objetivos. Também identifico obstáculos comportamentais. Então, além dos obstáculos relacionados às cognições, às crenças que geram essas dificuldades, existem também obstáculos comportamentais, ou seja, quais são as atitudes que estão mantendo o paciente em um determinado problema. Então, por exemplo, é um isolamento, então o paciente se isola, passa muito tempo sem fazer alguma atividade, então como é que é? Então, tudo isso precisa ser considerado e anotado na conceitualização. Em segundo lugar, identifica os fatores precipitantes que influenciaram as percepções no começo. Então, quais foram os eventos desencadeantes, as situações que desencadearam as percepções, as crenças, os pensamentos do paciente. Em terceiro lugar, levanto hipóteses a respeito dos eventos-chave do desenvolvimento e seus padrões constantes de interpretação desses eventos. Então,
quais foram as situações no período da infância, da adolescência, situações do desenvolvimento que puderam influenciar as situações atuais do paciente. Quais são os padrões? Existe algum padrão de pensamento do paciente? Quais são os padrões de interpretação que levaram esse paciente a ter essas crenças, a ter essas atitudes, a ter essas estratégias no seu dia a dia? Segundo princípio, a TCC requer uma aliança terapêutica sólida. Princípio número 3, a TCC monitora continuamente o progresso do cliente. Então, o princípio número 1 vai envolver uma conceitualização cognitiva que vai ajudar no plano de tratamento. O princípio número 2 já vai falar de um relacionamento terapêutico, de uma aliança terapêutica que precisa ser sólida, que precisa ser eficaz para que o tratamento funcione realmente e possa, então, ajudar o paciente. Princípio número 3, a TCC monitora continuamente o progresso do cliente. O primeiro manual de tratamento de TCC, terapia cognitiva da depressão, aconselhava os terapeutas a usarem as listas dos sintomas semanalmente e pedir feedback verbal e escrito dos clientes no final das sessões. Então, uma forma para monitorar o progresso da terapia, como é que o paciente está se sentindo, vai envolver essa lista dos sintomas que pode ser feita de forma semanal, junto com o paciente e ou, né, pedindo um feedback do paciente de forma verbal ou de forma escrita sobre como é que ele se sentiu durante a sessão, como é que estão as suas emoções. Então, isso é fundamental para ser feito o monitoramento das emoções do paciente. Os resultados dos clientes são melhorados quando clientes e terapeutas recebem feedback sobre como os clientes estão progredindo, ou seja, essa situação de pedir feedback do paciente ajuda também no processo de um fortalecimento da aliança terapêutica. Então, é fundamental que o psicólogo ofereça um feedback ao seu paciente e que o paciente também receba esse feedback e ofereça também esse feedback. Apresente como ele está se sentindo durante o tratamento e quais são os progressos que ele está percebendo durante esse percurso da terapia, com ênfase crescente em uma orientação para a recuperação. Atualmente, muitos terapeutas que exercem a TCC também medem o funcionamento geral dos clientes, seu progresso em direção aos seus objetivos e o sentimento de satisfação, conexão e bem-estar. Então, por exemplo, você pode solicitar o feedback do seu paciente conforme, por exemplo, o momento que vai medir o humor, né? Ou seja, o momento que vai perguntar sobre o nível de ansiedade, sobre o nível de tristeza, sobre o nível de raiva, por exemplo. Você também pode pedir sobre o nível de bem-estar, o nível de satisfação com o tratamento, o nível de alegria durante a semana do paciente. Então, tudo isso pode ajudar a perceber como é que o seu paciente está progredindo, se está havendo algum progresso e em que medida está acontecendo esse progresso, para que possa melhorar cada vez mais. Princípio número 4. Né? O quarto princípio vai envolver a TCC é culturalmente adaptada e adapta o tratamento ao indivíduo. Então, de acordo com a cultura daquele paciente, a TCC ela vai se adaptar. Por que isso? Porque a TCC ela vai se adaptar às necessidades do paciente, ela é flexível às necessidades do paciente, a situação, as demandas que o paciente traz. Então, por exemplo, na situação de atendimento online, o que é feito? Vamos dizer, você está atendendo em um país uma pessoa que é de outro país, que é de outra cultura.
Então, é fundamental que a sua abordagem ela seja adaptada à cultura daquela pessoa, daquele paciente. Então, a TCC ela é culturalmente adaptada e ela adapta, ela flexibiliza o tratamento ao indivíduo. Princípio número 5. A TCC enfatiza o positivo. Pesquisas recentes demonstraram e demonstram a importância de enfatizar a emoção e a cognição positivas no tratamento da depressão. Então, no processo psicoterapêutico, em caso de, por exemplo, depressão ou outros transtornos, é fundamental não somente falar de emoções como tristeza, como ansiedade, medo, ajudar o paciente a reduzir essas emoções, mas também ajudar o paciente a aumentar emoções agradáveis, como a alegria, por exemplo. Então, é importante falar, enfatizar o positivo, enfatizar emoções positivas e também ajudar o paciente a construir pensamentos, crenças positivas também relacionadas a ele, relacionadas à sua vida de forma geral. Você ajuda os clientes ativamente a trabalharem no cultivo de estados de humor e pensamentos positivos. Isso também é muito importante para inspirar esperança. Então, é através da esperança que o paciente vai perceber que ele pode, então, prosseguir, porque ele está percebendo que ele está melhorando. Então, quando ele percebe que ele está melhorando, ele sente uma esperança em dar continuidade ao tratamento. E isso é possível através de uma redução de emoções desagradáveis, como ansiedade, tristeza, raiva, entre outras, e o aumento de emoções agradáveis, como, por exemplo, a alegria. Você continuamente auxilia os clientes a prestarem atenção no positivo. Então, por exemplo, você pode passar uma atividade para a semana, um plano de ação para que esse paciente possa, então, identificar, fazer uma lista de situações positivas, de aspectos positivos do seu dia. Se ele não encontrar um aspecto positivo, isso não significa que não exista um aspecto positivo. Existe sim aspectos positivos, só que esse paciente ainda não desenvolveu essa habilidade de perceber aspectos positivos. Logo, ele pode também construir momentos, ele pode desenvolver oportunidades de desenvolver essas situações positivas junto com a sua família, tendo alguma atividade que lhe gere um bem-estar, uma tranquilidade. Então, ele pode anotar, fazer uma lista de aspectos positivos. Princípio número 6. A TCC enfatiza a colaboração e a participação ativa. Então, a TCC é um trabalho em equipe. Você, junto com o seu paciente, você oferece um feedback quanto ao tratamento, se há alguma dúvida, se há como é que ele está achando a respeito do tratamento e qual o feedback do paciente. Então, há uma colaboração ao momento em que é feito o planejamento, uma agenda em relação à terapia, ou seja, o que é que vai ser trabalhado durante a sessão e como será o plano de tratamento do paciente. Você pode trabalhar junto com o paciente a respeito do registro de pensamentos disfuncionais, pode trabalhar junto com ele ou junto com a paciente, por exemplo, como é que vai funcionar, ensinar o paciente como utilizar o registro de pensamentos disfuncionais, como colocar, escrever a situação, escrever como identificar os seus pensamentos e como identificar as suas reações emocionais, reações fisiológicas e as atitudes também. Princípio número 7. A TCC é aspiracional, baseada em valores e orientada para os objetivos. Então, a TCC, ela foca nos objetivos do cliente, foca nos sonhos
em inspirar esperança na vida do paciente. Na sua sessão inicial com os clientes, você deve lhes perguntar acerca de seus valores, o que é realmente importante para eles na vida, suas aspirações, como eles querem ser, como eles querem que sua vida seja, ou seja, quais seus sonhos e os seus objetivos específicos para o tratamento, o que eles desejam obter como resultado da terapia. Então, se você perguntar para o paciente qual é o seu objetivo a respeito aqui da terapia, aí se o paciente disser assim, eu quero ser mais feliz, eu quero ter uma vida melhor. E aí você pode novamente perguntar, como seria essa vida melhor? Se você estivesse feliz, se você agora se sentisse feliz, o que você estaria fazendo de diferente? O que é que você estaria fazendo se você estivesse feliz? Então, ele pode falar as atividades que ele estaria fazendo, como ele estaria agindo no seu dia a dia, e a partir disso você começa a compreender quais poderiam ser os objetivos. Por exemplo, eu quero reduzir a minha ansiedade. Pronto. Mas o que é que na sua vida está sendo impedido? O que é que a ansiedade tem gerado na sua vida? Se a ansiedade não existisse na sua vida, o que é que você estaria fazendo? Ou como é que a ansiedade tem afetado a sua vida? A ansiedade tem prejudicado quais áreas da sua vida? Então, você vai ajudar o paciente a refletir sobre tudo isso para estabelecer objetivos específicos. Então, tudo isso acontece na terapia. Princípio número 8. A TCC inicialmente enfatiza o presente. Você muda o foco para o passado em 3 circunstâncias. Primeira circunstância, quando o cliente expressa um forte desejo de assim o fazer, ou seja, se o paciente deseja que você trabalhe, que você foque no passado. Segunda circunstância, quando o trabalho direcionado para os problemas atuais e aspirações, sonhos futuros produzem uma mudança insuficiente, então você percebe que há uma necessidade de voltar no passado, de trabalhar o passado para que haja um progresso na terapia. Se você perceber essa necessidade, então é importante verificar tudo isso. Terceira situação, quando você julga que é importante que você e seu cliente entendam como e quando suas principais ideias disfuncionais e estratégias de enfrentamento comportamental se originaram e foram mantidas. Então, você vai lá no passado para resgatar o porquê de uma determinada situação, de um determinado pensamento ou crença e o porquê dessas estratégias que o paciente está utilizando. Então, considerando todas essas 3 situações, você vai perceber a necessidade de enfatizar, de olhar para o passado e também, claro, enfatizar o presente, percebendo tudo isso. Depois disso, você discutirá o que seus clientes entendem agora sobre o passado. Então, é olhar para o passado, mas é ajudar o paciente a perceber o que ele entende agora, quanto ao que ele viveu, quanto ao que ele vivenciou no passado. E como podem fazer uso do seu novo entendimento na semana seguinte. Então, perceba que o foco não é um foco principal no passado, é olhar para o passado, mas também ajudar o paciente a trazer os seus pensamentos, a trazer a sua interpretação para o presente. O que ele entende hoje sobre o que ele viveu antes. E a partir disso, a partir de uma construção de um novo entendimento, de uma nova percepção, ele utilizar essa nova percepção durante a sua semana seguinte. Princípio número 9. A TCC é educativa. Ela envolve um objetivo importante do tratamento, é tornar o processo da terapia compreensível. Então, a TCC ela ajuda o paciente a entender como vai funcionar o tratamento. Em nossa primeira sessão, a Judith Beck ela vai falar assim: em nossa primeira sessão, informei sobre a natureza e o curso do seu transtorno. Então, vamos dizer que você percebeu que um determinado paciente tem um determinado transtorno.
logo você vai ajudar o paciente a entender o que é aquele transtorno, quais são os sintomas, o porquê que você entendeu que ele tem aquele transtorno específico, qual a natureza, qual o curso daquele transtorno e como é que vai funcionar o processo da terapia, como vai ser a estrutura da sessão e as estruturas das próximas sessões e como é que funciona o modelo cognitivo. Então, você vai explicar, você vai psicoeducar o paciente a respeito do modelo cognitivo quanto à situação que ele está apresentando. Forneça também uma psicoeducação adicional em sessões futuras. Apresente uma conceitualização contínua e refinada e peça ao paciente o feedback quanto ao que você está apresentando, se ele realmente está entendendo. Então, você pode pedir que ele resuma nas palavras dele conforme o que ele entendeu sobre aquilo que você falou. Por exemplo, diante disso que nós conversamos, diante disso que eu apresentei para você, o que você compreende sobre tudo isso? Pode falar conforme as suas palavras. Então, o paciente pode dizer o que ele entendeu, e a partir disso você pode, se ele não tiver compreendido muito bem, você pode falar então de uma forma mais clara, de uma forma mais compreensível. Usei diagramas durante o tratamento para ajudar a entender porque algumas vezes ele tinha pensamentos distorcidos e reações mal adaptativas. Então, a Judith Beck está falando aqui que em um processo de tratamento ela utilizou diagramas para ajudar o paciente a entender porque algumas vezes ele tinha pensamentos distorcidos, ou seja, quais eram as situações, o porquê disso, o porquê de reações, de atitudes mal adaptativas que um paciente apresentou. E ela apresentou ela mostrou para um paciente através de diagramas. Então, você pode utilizar através de várias formas. Pode utilizar através, por exemplo, de uma folha de ofício, fazer ali junto com o paciente, ensinar o paciente, apresentar a estrutura do modelo cognitivo. Você pode apresentar também através de slides, por exemplo. Então, fazer com que o paciente compreenda o processo da terapia. Princípio número 10, a TCC é atenta ao tempo de tratamento. Tentamos deixar o tratamento mais curto possível. Claro que vai depender da situação, da demanda de cada paciente. Ao mesmo tempo, ainda cumprindo nossos objetivos, que são quais? Ajudar os clientes a se recuperarem do seu transtorno ou dos seus transtornos, trabalharem na realização de suas aspirações, valores e objetivos, resolverem suas questões mais urgentes, promoverem satisfação e prazer na vida e aprenderem habilidades para promover resiliência e evitar recaída. A resiliência vai envolver essa capacidade de resistência, essa capacidade de recuperação, de lidar com as situações estressantes do dia a dia. Por quê? Porque conseguiu desenvolver dentro de si estratégias internas capazes de suportar, de vencer, de superar essas situações. Também, junto, aliado a isso, um apoio social, também no processo de terapia, o apoio também do profissional, do psicólogo ou da psicóloga. Então, a TCC ela vai ajudar em todo esse processo. Ela é atenta ao tempo de tratamento. 11º princípio, as sessões de TCC são estruturadas. Os terapeutas que trabalham com TCC visam conduzir a terapia com a maior eficiência possível para ajudar os clientes a se sentirem melhor o mais rapidamente possível. Claro, envolvendo as demandas do paciente, no tempo que o paciente apresenta, envolvendo todas as demandas que estão ali presentes. Então, ela é estruturada, mas lembrando, ela também se adapta à situação, à condição do paciente, ou seja, ela é flexível também. Aderir a um formato padrão, assim como ensinar as técnicas terapeutas aos clientes, facilita esses objetivos. Você entenderá a usar esse formato em todas as sessões.
a menos que seu cliente tenha objeções, em cujo caso você poderá precisar negociar a estrutura inicialmente. Então, é importante conversar com o paciente sobre como funciona a terapia, como será a estrutura da sessão e perguntar para ele se está tudo bem, se ele compreendeu e como é que ele pensa sobre isso. E você pode, então, começar planejando o tratamento antes que o paciente entre no seu consultório. Você vai planejar isso inicialmente. Teve a primeira sessão de entrevista, então você vai começar, então, a desenvolver um plano de tratamento para o paciente. Reviso rapidamente o seu prontuário, em especial seus objetivos para o tratamento e planos de ação, incluindo anotações da terapia. Então, você pode solicitar do paciente que ele possa, então, ter um caderno de terapia, uma agenda da terapia, para que seja feito as anotações da terapia. Então, isso tudo pode acontecer e vai envolver o objetivo terapêutico abrangente, qual é? É melhorar o humor durante a sessão e criar um plano de ação para que o paciente possa se sentir melhor e se portar mais funcionalmente durante a semana. Então, é ajudar o paciente a se sentir bem durante a sessão, mas também desenvolver um plano de ação que vai ajudá-lo a viver melhor durante a sua semana. O que eu faço em uma determinada sessão é influenciado pelos objetivos e problemas, minha conceitualização, a força da nossa relação terapêutica, as preferências e o estágio do tratamento. Então, como é que será a sessão? Quais serão as influências para o que você vai planejar para a sessão do paciente? O que vai influenciar? Os objetivos que foram estabelecidos, os problemas que o paciente apresenta, a sua conceitualização, assim como crenças que você percebeu, estratégias comportamentais, o modelo cognitivo, os pontos fortes, as qualidades positivas, então a sua conceitualização, a força da relação terapêutica, então como é que está a aliança terapêutica, o relacionamento terapêutico com o seu paciente, as preferências do paciente, como é que ele prefere que seja a sessão, e o estágio do tratamento. Então, qual o estágio que está esse tratamento? Então, seu objetivo na primeira parte da sessão terapêutica é restabelecer, você vai restabelecer a aliança terapêutica, você vai revisar o plano de ação que foi estabelecido durante a sessão anterior e você vai coletar dados para que você e o cliente possam colaborativamente definir e priorizar a pauta, ou seja, priorizar a agenda da sessão. Na segunda parte da sessão, você e o cliente discutem os problemas ou objetivos na pauta, ou seja, foram três elementos para a sessão, 3 elementos na agenda, então você vai buscar trabalhar esses 3 elementos. Mas de forma inicial, é importante ter, vamos dizer assim, dois elementos, você pode selecionar 2 elementos para a sua agenda, 2 situações que você possa trabalhar de forma focada, de forma profunda, junto com o seu paciente, ajudá-lo a lidar melhor com essas 2 questões que foram anotadas na agenda da terapia. Então, esses tipos de discussões e intervenções conduzem naturalmente a planos de ação. Então, a partir de cada situação escrita na agenda que você vai trabalhar, a partir de cada problema que foi selecionado para ser trabalhado, isso vai envolver determinados planos de ação. Na parte final da sessão, você e o cliente fazem um resumo da sessão. Então, a última parte é um resumo, aquilo que foi trabalhado, o que o paciente compreendeu durante a sessão e como é que ele se sente diante daquela sessão. Você se certifica de que o plano de ação é razoável, de que o plano é possível, né, que o paciente possa cumprir, e então solicita e responde ao feedback do cliente.
Embora terapeutas experientes em TCC possam se desviar desse formato algumas vezes, os terapeutas iniciantes costumam ser mais efetivos quando seguem a estrutura especificada. Então, é fundamental seguir essa estrutura de sessão, como forma também de te ajudar a ter um norte sobre o que vai ser trabalhado durante a sessão. Claro, entendendo sempre a situação específica do paciente, moldando a estrutura da sessão conforme as necessidades do paciente. E essa estrutura da sessão, ela é flexível e a estrutura da sessão vai te ajudar também a utilizar de uma forma melhor o tempo da sessão e ajudar o paciente a lidar melhor com uma determinada dificuldade. Princípio número 12. A TCC utiliza a descoberta guiada e ensina os clientes a responderem às suas cognições disfuncionais. Uso o questionamento socrático. Então, a Judith Beck já está falando aqui que ela usa o questionamento socrático, o que ajuda a estimular seu sentimento de que estou verdadeiramente... Então, a partir disso, quando ela utiliza o questionamento socrático, ela ajuda o paciente a entender que ela tem interesse naquilo que o paciente está apresentando, nas dificuldades que o paciente está apresentando. A partir do questionamento socrático, o paciente entende que a pessoa, que o profissional está interessado nas suas próprias dificuldades, está interessado nos problemas que ele está trazendo, no sofrimento, no sentimento que ele está trazendo. Então, o questionamento socrático vai ajudar o paciente a entender que é um trabalho em equipe, que há um empirismo colaborativo, ou seja, ajudar o paciente a determinar a precisão e utilidade de suas ideias, por meio de uma revisão cuidadosa das evidências, das provas a favor ou contra determinado pensamento que ele está apresentando, determinada crença que ele está apresentando. Note que evitamos desafiar as cognições, afirmando ou tentando convencer os clientes de que seus pensamentos ou crenças não são válidos. Ou seja, na TCC há essa evitação. Então, o que a TCC não vai fazer, a TCC não vai fazer uma afirmação ou não vai tentar convencer o cliente de que os seus pensamentos não são válidos. Isso não vai acontecer. O que vai acontecer é que o psicólogo ou a psicóloga vai ajudar o paciente a avaliar a sua situação com base na realidade, com base nas evidências, com base nas provas que ele tem a favor ou contra aquilo que ele está apresentando, com base envolvendo os seus pensamentos, envolvendo as suas crenças. Então, vai ajudar o paciente a refletir sobre tudo isso. Em vez disso, então, diante de tudo isso, o que é feito? Ajudamos os clientes por meio da reestruturação cognitiva, um processo de avaliação e resposta ao pensamento mal adaptativo. Em outras sessões, pergunto sobre o significado de seus pensamentos para desvendar crenças subjacentes, que são as crenças intermediárias, que vão envolver as regras, os pressupostos que ele tem sobre si mesmo, sobre seu mundo e sobre outras pessoas. Então, é perguntar, esse pensamento que você teve, o que é que ele significa sobre você? Para modificar as cognições do nível emocional ou mais profundo, você pode usar imagens, contar uma história, oferecer analogias, você pode contar metáforas e, a partir disso, empregar também técnicas experienciais, fazer dramatizações ou sugerir experimentos comportamentais. Isso tudo para, então, trazer essas crenças, trazer esses pensamentos, para que esses pensamentos possam ser, então, trabalhados em um nível mais emocional, em um nível mais profundo. Princípio número 13. A TCC inclui planos de ação, que são as tarefas de casa da terapia, é a atividade da semana. Um objetivo importante do tratamento é ajudar os clientes a se sentirem melhor no final da sessão e prepará-los para terem uma semana melhor. Os planos de ação,
em geral, consiste em identificar e avaliar pensamentos automáticos que são obstáculos aos objetivos dos clientes. Então, durante a terapia, você pode solicitar, perguntar ao paciente quanto aos pensamentos que ele está apresentando, o que passou pela sua mente nesse momento, ou quais seriam os possíveis pensamentos que você poderia ter na próxima semana que poderiam ser um obstáculo para que você não cumpra esses objetivos, para que você não cumpra esses planos de ação. Então, a partir disso, você vai ajudar o paciente a superar esses possíveis pensamentos que poderão aparecer ou não, né, que podem aparecer durante a semana seguinte, e assim preparar o paciente para vencer esses possíveis obstáculos futuros. Os planos de ação em geral, então, vão consistir nisso: identificar e avaliar pensamentos automáticos que são obstáculos aos objetivos dos clientes, implementar soluções para os problemas e obstáculos que podem surgir na semana seguinte e ou praticar habilidades comportamentais aprendidas na sessão. Então, se você ensinou alguma técnica de relaxamento, alguma técnica de respiração, o paciente pode aplicar essas técnicas durante a semana. Se você sugeriu que o paciente assistisse algum filme ou lesse algum livro, você também pode sugerir que ele possa, então, fazer uma reflexão sobre aquilo que ele leu, sobre os personagens que ele percebeu ali naquele livro, quais os personagens que ele se identificou mais, por exemplo, ou quais os personagens daquele filme que ele assistiu. Então, tudo isso pode ser trabalhado durante uma atividade da semana, durante um plano de ação. Então, continuando aqui, esta é a nossa regra de ouro. Tudo o que queremos que o cliente recorde é registrado. Você ou seu cliente devem registrar as anotações da terapia e os planos de ação. Então, você trabalhou, por exemplo, uma determinada demanda, uma determinada situação. Terminou de trabalhar isso, qual a conclusão? Qual a interpretação? Então, você pode ajudar o paciente a construir agora uma nova ideia, uma nova percepção, um novo pensamento a partir disso. Logo, é fundamental que isso possa acontecer para ajudar o paciente a relembrar do que aconteceu na terapia naquele momento. Isso também pode acontecer a respeito dos planos de ação. Os planos de ação decorrem naturalmente da discussão de cada objetivo ou problema na pauta, ou seja, envolvendo a agenda da terapia. Você precisará elaborá-los de forma cuidadosa com os clientes, com base na natureza do problema, com base na sua conceitualização do que ajudará mais, considerações práticas como tempo, energia e oportunidade, ou seja, o paciente vai ter o tempo necessário para desenvolver essa atividade, ele vai ter a motivação, a energia necessária para isso, ele vai ter oportunidade para fazer essa tarefa, esse plano de ação. Então, é importante você saber desse contexto para ajudar o paciente a descrever, a planejar uma atividade para a sua semana que seja realista e que seja possível. Então, considerações práticas e variáveis do cliente, por exemplo, nível de motivação e concentração em preferências. Princípio número 14, o último princípio, vai envolver o quê? A TCC utiliza uma variedade de técnicas para mudar o pensamento, o humor e o comportamento. De fato, adaptamos estratégias de muitas modalidades psicoterápicas dentro do contexto da estrutura cognitiva. Por exemplo, dependendo da minha conceitualização de um cliente, posso usar técnicas da terapia de aceitação e compromisso, terapia comportamental, psicoterapia focada na compaixão, psicoterapia centrada na pessoa, psicoterapia psicodinâmica, terapia do esquema ou outras. Então, a TCC ela utiliza uma variedade de técnicas que podem ser técnicas de abordagens dentro do contexto cognitivo, mas também abordar outras abordagens que estão
que envolvem outros modelos de entendimento, outros modelos de terapia, mas entendendo sempre o quê? Entendendo que a TCC pode utilizar essas técnicas, mas dentro de uma estrutura cognitiva. Isso tudo, então, pode acontecer dependendo da situação, para ajudar, então, o paciente a mudar, a modificar o seu pensamento, modificar o seu humor e também o seu comportamento. Então, essa foi a referência da aula de hoje, a aula 2, sobre os princípios da terapia cognitivo-comportamental. Aqui está um pouco sobre o meu trabalho. Eu realizo atendimento psicológico presencial e também online. Realizo, além do atendimento particular, também realizo um atendimento social. Eu tenho um projeto de atendimento social e também eu realizo avaliação neuropsicológica presencial e online. E além da terapia e da avaliação neuropsicológica, eu também realizo supervisão clínica em TCC e em neuropsicologia. Se você precisa de uma supervisão clínica para te ajudar a estruturar a sua sessão, a fazer um planejamento de tratamento eficaz para o seu paciente e a desenvolver uma conceitualização cognitiva capaz de te ajudar nesse planejamento de tratamento, eu posso te ajudar. Você pode falar comigo pelo WhatsApp 85999893750, tá bom? É uma supervisão online que eu faço e que eu posso te ajudar, tá bom, gente? Então, um abraço para você. Se você ainda não se inscreveu aqui no YouTube, te convido a se inscrever e também te convido a curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com os seus colegas, com outros psicólogos também, tá bom? Então, um abraço para você. Tchau, até o próximo vídeo, até a nossa próxima aula.